aproveitando, né, quando a gente fala daquela matriz da sustentabilidade, os adversários são mais um dos stakeholders. Sim. Então, também mapear como eles podem contribuir, de novo, achar os pontos de interesse, necessidade, a contribuição e tentar fazer o match, é uma das melhores ferramentas, tá, gente? Para você tentar entender, uma palavrinha que também está na moda, né? O ecossistema que você está inserido na sua gestão pública. E aí vem a gestão das emoções que você estava falando, Exato. né? Você controlar aquela inveja ou raiva ou, enfim, do seu adversário, né? Sentimento de perda. Sentimento de perda. Exatamente. Porque tem muita gente que fala assim, eu não gosto de política. Mas esse tipo de política, de você às vezes ter que trabalhar com adversário ou alguém antagônico, existe no setor privado. Sem dúvida. Não é? Sem E a dúvida. pessoa fala, não, eu não gosto de política. Mas está vivendo a política ali dentro do ambiente. Será que é algo mais político do que o ambiente corporativo? Exato. Condomínio, reunião de condomínio. É verdade, a gente está o tempo inteiro lidando com negociações e situações onde existem visões, às vezes, antagônicas, né, de um Sim. mesmo ponto de vista. E a gente vê candidatos, líderes, que são excelentes gestores, né? E ele fala, não, eu vou ser gestor, não vou ser político. Sentou na cadeira, vai ter que fazer política. Né? Mas vai ter que ser gestor também. Sim, tem que ser os dois. Esse é o... E a gente fala muito isso, Lobão, inclusive a gente falou muito isso no evento do ano passado. Quanto melhor gestor ele for, menos política ele precisa fazer. Quanto pior gestor ele for, mais política ele tem que fazer. E às vezes, né, Alexandre, você pode, eu brinco, terceirizar uma incompetência, né? Em algum momento, né, eu tive com a Anastasia muito próximo, né, num projeto, porque em Minas nós tivemos o choque de gestão, depois o Estado para resultados, né? Foi, de certa forma, uma continuidade, a Aécio e a Anastasia. E diversas vezes eu ouvi a Anastasia dizer o seguinte, aonde eu não tenho um secretário gestor, eu vou colocar um empreendedor público, um empreendedor social, um empreendedor público. Onde eu não tenho eu tenho um bom gestor, eu preciso de ter alguém que faça política. Então ele, de certa forma, em alguns momentos, ele fazia essa compensação de competências, porque às vezes eu não vou ter as duas competências numa mesma pessoa. Tá? Sim. Tem um mentor meu, chama Márcio Jacobelli, a gente já foi sócio, e eu respeito muito, ele diz o seguinte, quanto mais gente eu conheço, mais conhecimento eu tenho. É isso que você falou, né? Então você reconhece suas incompetências, eu não preciso ter aquela competência, mas se eu conhecer quem tem, eu tenho. Pô, eu tenho. Então, assim, para mim tá sendo uma honra estar conhecendo você pessoalmente, a gente conversando, porque agora eu te conheço e agora eu tô acessando um monte de competência. Exato, e é o mesmo, né? Recíproca é verdadeira. Luiz, assim, a gente está falando de empreendedorismo, né? Você comentou ali de colocar um empreendedorismo dentro do setor público. Eu acho que para algumas pessoas não é claro a diferença de um empresário, de um líder e de um empreendedor. Como eu me tornar um prefeito empreendedor. Pode conceituar isso um pouquinho? É porque às vezes a gente associa o empreendedorismo a abrir empresas, né? A gente tem o conceito do empreendedor público, do intraempreendedor, né? O entrepreneur, que é quando a gente olha para dentro da empresa, um funcionário que empreende. Quando a gente olha para o gestor público, um gestor público que empreende. O empreender no sentido de fazer alguma coisa acontecer. Ele tem disciplina, ele tem vontade e ele tem a energia necessária para tirar projetos do papel e fazer isso acontecer. Então, para mim, o conceito, seja do empreendedor público, do empreendedor privado ou mesmo do intraempreendedor, é essa disposição de fazer as coisas acontecerem. Porque a gente acha que, às vezes, ter boas ideias é suficiente. Eu trabalho muito com startups, né? E, às vezes, a pessoa chega e me diz, pessoal, eu tenho uma boa ideia. Eu falei, o problema é seu, né? Porque uma boa ideia no papel não resolve nada. Mas vai executar. Uma boa ideia é igual o tênis da Nike, né? Se você não sair correr com ele, não vai adiantar nada. Você só tá com ele ali. Se você tem uma boa ideia, você é muito criativo. Agora, a hora que você empreende a sua ideia, você consegue ter os resultados. Faz acontecer aquilo que você pensou. E o prefeito do futuro é isso, né? É um prefeito que ele é um prefeito empreendedor. Ele é líder e ele vai lá e ele faz.
Faz acontecer. Faz acontecer. Entrega, constrói o seu legado, o seu ativo político e mobiliza, porque ele não consegue fazer isso sozinho, né? Ele precisa fazer através das pessoas.